Oi! Chegou a hora da farofa mais aguardada do ano, chamada tag dos 50%. Se você ainda não é familiarizado com essa tag, são perguntinhas sobre o primeiro semestre de 2019 pra gente falar sobre os melhores e piores livros até agora. É basicamente isso, sem mais delongas, vamos começar. A primeira pergunta é: o melhor livro que você leu até agora em 2019? E pra esse eu vou responder o meu queridinho A Impossível Faca da Memória, da Laura Helse Anderson, que é um livro que vai falar sobre uma garotinha que lida com o fato de que o pai dela é um veterano de guerra e hoje ele tá super mal e ele bebe e tal, e daí ela tem que balancear a vida dela na escola com os romances, com as coisas, e o pai dela, né, morrendo ali em casa. Esse livro é muito maravilhoso, é muito lindo, é muito gostoso de ler, assim, sabe? A leitura flui tanto, você não quer que acabe. Sabe quando você vai na piscina, assim, você só fica boiando, assim, olhando pro infinito e nadando gostoso, assim, não quer nem saber de nada? É esse nível de plenitude que você alcança aqui lendo esse livro. A segunda pergunta: a melhor continuação que você leu até agora em 2019? E, para minha grande vergonha deste universo, eu só li uma continuação, que foi A Conjuring of Light, o terceiro e último livro da série do Tons de Magia, da V. Schwab. É basicamente isso, eu só acumulei séries novas, eu acho que eu li um total de 397 séries novas. Eu amei muito essa trilogia, essa conclusão foi incrível. O livro começou mais ou menos, mas ele foi melhorando, o segundo foi legalzinho, e o terceiro foi, nossa, ai, que saudades. É muito bom os personagens, quando você menos percebeu, eles ganharam um lugar muito grande assim no seu coração, sabe? Terceira pergunta: algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Para esse eu vou escolher essa desgraça de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu já tinha um monte de gente falando pra ler esse livro, aí eu mostrei isso aqui no vídeo de Book Haul, triplicou, que agora é nos comentários, no Twitter, no Instagram, todo mundo falando leia Evelyn Hugo. Eu não sei que raio que aconteceu com essa Evelyn, que tá todo mundo lambendo ela, eu não aguento mais. Mas falando sério, agora eu pretendo muito ler Evelyn Hugo agora no segundo semestre. Eu não posso deixar passar desse ano, gente, porque, nossa, meu Deus do céu. Quarta pergunta: o livro mais aguardado do segundo semestre. Esse foi um pouquinho difícil de lembrar, assim, porque as editoras mal divulgam o que tá lançando, quanto menos o que vai lançar. Mas aí eu lembrei que a gente... Nossa, o livro tá tudo sujo, que dó. Ah, porquice só aqui. Enfim, o Carry On vai lançar a continuação, o Wayward Son. Vou deixar a capa aqui pra vocês. Se você não está, sabe, por dentro dessa novidade, agora você está. Maravilhosa Rainbow Rowell. Faz muito tempo que essa égua não lança os livros e nós quer livro novo dela. Então faz favor, minha filha, agiliza aí. E o outro também que eu quero muito, a continuação, que daí eu vi que a Planeta publicou no Instagram ou no Twitter, não lembro onde que foi, mas eu vi em algum lugar a capa da continuação de Skyward, do Brandon Sanderson, porque deixou um cliffhanger desgramento, assim, e daí você quer muito ler a continuação imediatamente, e daí você, como a série tá em andamento ainda até lá fora, tem que ficar esperando eternamente pra ler. Quinta pergunta: o livro que mais te decepcionou esse ano? Pra isso eu escolhi O Jogo do Coringa, o livro 2 da série aí do Warcross, da Mary Lou. O primeiro livro foi muito bom, vocês sabem que ele entrou até na minha lista dos melhores de 2018, 2017, não lembro. Me deu umas sensações muito boas, assim, foi uma aventurinha divertida, foram personagens bacanas ali. Aí vem no segundo livro e defecou na cabeça do livro, porque ele começa a querer fazer muitas coisas chocantes, assim, e vai acumulando, sabe? Vai ficando uma coisa mais absurda que a outra. Quando termina o livro, só faltou elas inserir uns alienígenas cor-de-rosa ali, sabe? Pra piorar a situação. Nossa, eu fiquei muito chateado, porque eu gostava muito e aí foi uma decepção. Sexta pergunta: o livro que mais te surpreendeu esse ano? E pra isso eu escolhi o Daqui Pra Baixo. Esse livro acho que ainda não saiu na edição, né, normal, fora do Intrínsecos. Dá pra vocês lerem aqui, eu acho. Daqui Pra Baixo. O livro vai contar sobre um rapazinho que logo no começo ele vivencia o irmão levando um tiro e morrendo, né? Coisa bem leve aí. E daí o que acontece? Ele decide se vingar dessa pessoa, que ele nem tem certeza se é essa pessoa mesmo, sabe? E por que me surpreendeu esse livro? Porque ele é contado dessa forma aqui, ó. É tipo um... Eu não sei o nome disso, tá, gente? Eu não sei as coisas técnicas também, mas é meio que uns poeminhas, só que sem rimar. É tudo meio espaçado, sabe? Um texto aqui, um texto aqui. E daí o livro todo é assim, você consegue ler ele em 1h30. E é de explodir a cabeça, assim, porque você vê como ele consegue criar personagens tridimensionais e como ele consegue criar todo um negócio envolvente, assim, imersivo, com poucas palavras. Aí você nota que você não precisa de muitas palavras pra fazer uma grande história, pra fazer uma coisa muito boa. Isso aqui é uma lição pra todos os autores do mundo. Sétima pergunta: novo autor favorito que lançou seu livro nesse primeiro semestre ou que você conheceu recentemente? A Tayari Jones é uma das minhas autoras favoritas agora. Eu tô muito animado pra ler outros livros dela. Infelizmente eu procurei no Scooby quando eu tava respondendo essa tag. Ela tem uma penca de livro, assim, sabe? E nenhum deles foi publicado ainda no Brasil, só esse daqui. Então, infelizmente, ou a gente lê inglês ou a gente espera a boa vontade das editoras. Eu prefiro, né, a primeira opção, porque a segunda não vai estar acontecendo muito. Eu achei a escrita dela incrível. Eu tô com esse livro na cabeça ainda, já faz o quê? Uma semana e pouquinho que eu li. Não consigo esquecer, não consigo tirar tudo isso aqui que eu li.
Ai, tá muito impregnada, sabe? É um livro favoritadíssimo, maravilhoso. A oitava e a nona pergunta, eu não respondi por quê. São em relação a personagens. A oitava é a sua quedinha por personagem fictício mais recente. Não sei, caguei. E a nona é seu personagem favorito mais recente. Eu tenho um problema, eu não sei se vocês já devem, né, tá sabendo, da memória. Eu não lembro muito dos personagens. Quando você lê muitos livros no mês, os personagens meio que começam a virar um só. Então vira aquela salada, você não sabe se fulana foi daquele livro ou daquele outro. Você não sabe se você gostou mais, se você não gostou. Só consigo lembrar, tipo, a história meio por cima, sabe? O sentimento que eu tive lendo aquele livro, se eu gostei ou não gostei. Para personagem já é pedir demais. Então essas duas perguntas eu vou pular. A 10ª pergunta, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Essa aqui foi a que eu mais tive livros pra escolher, porque eu sou chorão. Eu choro com absolutamente todos os livros. Pode ser um livro de comédia, eu tô ali chorando. Então eu escolhi 2. O primeiro é Os Prós e os Contras de Nunca Esquecer. Ainda estou com a edição do Intrínsecos, porque a minha edição com a capinha bonitinha tá emprestada, tá bom? Você viu aí? Pode devolver, tá, Angélica? Eu chorei porque vai lidar com uma pessoa que tá sentindo um luto ali. Eu me relacionei muito com esse luto dele, daí eu fiquei meio chorandinho junto. E o outro livro que eu chorei junto foi O Ódio que Você Semeia, da Andy Thomas. Menina do céu. Pensa numa pessoa que esse aqui, assim, foi de rasgar o cu de chorar. Esse aqui é um hino a ser exaltado mesmo. 11ª pergunta, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. A pergunta mais genérica e aleatória possível. Mas um livro que me deixou feliz foi o Artemis, do Andy Weir. Simplesmente pelo fato de que esse livro, ele tem todos os elementos que eu gosto. Então ele teve essa coisa de ficção científica na lua, mas também teve personagens muito legais, divertidos. Teve ação, teve investigação. Aí, assim, um prato cheio, sabe? Muito gostoso de ler. E fiquei sorrindo quando eu terminei esse livro. E também é um outro livro favoritado. 12ª pergunta é melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2019. Eu assisti 2 adaptações esse ano. Uma foi desse ano, que é aquele da menina dos pulmão lá, que eu não lembro o nome. É A 5 Passos de Você. Esse é bacana, mas não foi a melhor adaptação cinematográfica, sabe? Mas a melhor mesmo, que eu não sei se saiu esse ano, mas eu assisti esse ano, foi O Ódio que Você Semeia também. É uma das adaptações mais incríveis de livro, assim, porque primeiro ele é bem fiel, tirando o final, que é um pouquinho diferente, mas o resto é muito fiel e torna tudo mais real ainda. Se eu chorei lendo o livro, imagino o quanto eu chorei vendo o filme. Começou a primeira cena do filme, eu já tava... nossa, é espetacular. 13ª pergunta, sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Pra isso eu vou responder a resenha do Noir Carnavalesco. Foi um vídeo onde eu falei, né, um pouquinho do livro, mas eu também falei sobre o assunto de livros nacionais precisam ser abrasileirados. E foi um vídeo, assim, que deu muita discussão, abriu muito, assim, para as pessoas debaterem sobre o assunto. O vídeo, ele é profundo, assim, quando eu percebo que os comentários são todos uns textão desse tamanho, sabe? Fiquei muito orgulhoso, assim, da existência desse vídeo, muito feliz com o feedback, com o resultado. 14ª pergunta é o livro mais bonito que você ganhou ou comprou esse ano? O primeiro deles é o Boy Erased, esse aqui eu ganhei da Intrínseca. É um livro muito a minha cara, assim, de design, né? Porque é tipo colagens e tal. Com uma capa muito harmônica e muito, muito bonita. Pena que parece que a história é meio, não sei, eu vi muita gente falando mal e muita gente falando bem, então eu não sei o que pensar. E a segunda é a da trilogia cósmica do C.S. Lewis, né? Que foi relançada com essas capas duras aqui, com essas artes novas. Ai, eu achei muito bonita, muito negócio conceitual, sabe? E a 15ª, última pergunta é quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Esse aqui eu pensei, tipo, nossa, basicamente minha estante inteira. Mas eu lembrei que eu não leio nenhum livro do Stephen King há mais de um ano. Eu acho que vai fazer 1 ano e meio, 2 anos que eu não pego num livro do Stephen King. Isso aqui tá muito errado. Precisamos mudar esse quadro, esse cenário. Eu queria muito ler A Dança da Morte. Mas 1.200 páginas não vai estar acontecendo tão breve. Ou vai, né? Não sei. Nunca diga que essa água não bebereis, porque vai que bebereis. Então, enfim, um livro do Stephen King eu já finalizo o ano felizinho. Bom, esse é o vídeo de hoje. Essa é a tag dos 50%. E deixa aqui nos comentários qual foi o melhor livro que você leu nesse primeiro semestre aí de 2019, né? E que foi a leitura mais gostosa, mais apetitosa, mais... que eu vou adorar saber, tá bom? Se você não me segue nas redes sociais, todos os links estão aqui embaixo pra vocês. Muito obrigado a todos os apoiadores do Catarse, que vai estar aparecendo aqui também. Se você ainda não apoiou, o link pro Catarse tá aqui embaixo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, tá bom, meus lindos maravilhosos? Mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!